Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com os meus amigos e parceiros Gabriel Franco, falando diretamente de São Paulo também, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Vamos primeiro ao Canadá nesse nosso 31º episódio para saber como o Gui está nessa nossa gravação. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 31º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, um prazer enorme, como sempre, estar aqui, Miguel, e animado pro tema de hoje, né? Voltamos ao futebol, nos ausentamos por um tempo, mas o bom filho a casa torna. Pô, justamente faz um tempinho que não falamos sobre o futebol aqui no podcast Boleiros de Humanas, mas é sempre bom voltar. Com certeza sabemos que a grande maioria, né, grande parte de vocês prefere os episódios de futebol, mas também, como sempre, fazemos essas explorações sobre temas diversos aqui no podcast Boleiros de Humanas. Agora passando a bola para o nosso publicitário, Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. Franco, como é que você está hoje nesse nosso 31º episódio, cara? Boa noite, Miguel. Boa noite, Gui. Boa noite a todos os ouvintes que nos escutam nessa noite fria na Inglaterra. Tô muito feliz, cara, muito contente por voltarmos ao futebol, um assunto tão legal quanto esse hoje e tão em destaque, né, que aconteceu. Tô ansioso pra gente falar sobre isso. Perfeitamente, exatamente, uma noite fria na Inglaterra, né? A gente brinca aqui, é uma brincadeira costumária, na verdade, né? Sobre se jogadores conseguiriam fazer o que eles fazem uma noite fria em Stoke. Hoje nós estamos numa noite fria em Newcastle, não é mesmo? Aos que não sabem, né? Vamos fazer aqui, já estão lendo, como sempre, o nome desse nosso episódio, mas vamos conversar um pouquinho sobre a compra, né? Do Newcastle United por um conglomerado, né, ligado à família real da Arábia Saudita, né, essa compra que aconteceu aí no dia 9 de outubro, na verdade, né, estamos lançando aqui esse episódio quando estamos lançando? No dia 15 de outubro, na verdade, é uma compra super recente, na verdade, então realmente acho que é um tema que vai estar em alta nos próximos meses, nas próximas semanas, e com certeza vai valer a pena a gente conversar aqui hoje das minúcias, não só financeiras dessa compra, que, como vocês podem imaginar, e alguns já devem ter ouvido falar, foi realmente esmagadora, valores exorbitantes. Mas também vamos falar um pouquinho sobre a história do Newcastle, alguns já devem conhecer um pouquinho sobre o time, e também vamos falar sobre o porquê que essa compra está sendo, né, esse negócio está sendo tão criticado por alguns grupos ativistas de direitos humanos. Sem mais delongas, vamos passar então para o primeiro bloco, o Kickoff. Muito bem, começando aqui agora o nosso Kickoff, e lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. E antes de entrar aqui nos detalhes mesmo da compra do Newcastle pelo consórcio saudita, vamos dedicar esse bloco para falar sobre a história do Newcastle United, um clube histórico e tradicionalíssimo da cidade inglesa do norte da Inglaterra, de Newcastle upon Tyne. E essa cidade geralmente é chamada simplesmente de Newcastle, claro, mas tem esse nome extenso devido a estar à beira do rio Tyne. E a tradução de Newcastle upon Tyne seria justamente Newcastle sobre o Tyne. E agora o clube em si foi fundado, né, em 1892, após uma fusão entre dois clubes, o Newcastle East End e o Newcastle West End. E esse clube foi fundado para ser um clube para representar toda a cidade de Newcastle e não só alguns bairros, como os clubes que se juntaram para criar esse novo clube. E por isso ele foi batizado de Newcastle United, ou a Newcastle Unida.
E depois de sua fundação, o Newcastle United jogou no St. James Park, que é o estádio mais antigo da Inglaterra, sendo utilizado para futebol desde 1880, então sendo até mais antigo que o Newcastle United em si. Mas logo após a sua criação, o clube teve uma ascensão realmente meteórica. Apenas 2 anos depois de ser fundado, em 1894, o Newcastle entrou na Football League. E 5 anos depois, em 1899, o clube chegava à primeira divisão do futebol inglês pela primeira vez. Mas a virada do século provou ser muito boa para o clube, que viveu anos de ouro na década de 1900. O Newcastle dominou a Liga Inglesa, sendo campeão em 3 oportunidades, 1905, 1907 e 1908. E, interessantemente, apesar de ser campeão em 1908, esse ano também marcou a pior derrota do Newcastle no clássico Tyne Wear, que é o derby disputado entre Newcastle e o Sunderland. Nessa oportunidade, o clube de Newcastle foi derrotado por 9-1 pelo Sunderland, e essa segue sendo uma das piores derrotas da história do Newcastle, essa só é bem melhor do que uma derrota sofrida por 9-0 logo que o clube foi fundado. Porém, não se abatendo pela essa derrota acachapante para o Sunderland, o Newcastle foi mais uma vez campeão da temporada 1909-1910, levantando dessa vez não a Primeira Liga, mas a FA Cup, pela primeira vez em sua história. Agora, após a Primeira Guerra Mundial, o clube voltou a ter diversos sucessos nos anos 1920. Em 1924, o Newcastle venceu a FA Cup mais uma vez, e em 1927 voltou a vencer a Primeira Liga Inglesa depois de quase 20 anos de seca. Mas a década que seguiu, a década de 1930, foi péssima para o clube. Depois de vencer a FA Cup mais uma vez em 1932, o clube entrou em uma época extremamente medíocre, que culminou no primeiro rebaixamento da história do Newcastle em 1934. E devido à paralisação do futebol após a eclosão da Segunda Guerra, o Newcastle amargou 14 longos anos na segunda divisão, só voltando à primeira divisão em 1948. Mas é inegável que quando voltou à primeira divisão, o Newcastle voltou com estilo, conquistando 2 FA Cups seguidas em 1951 e 1952 e vencendo o mesmo torneio mais uma vez em 1955. Mas, depois de voltar bem da segunda divisão, as próximas 4 décadas foram cruéis ao Newcastle. Entre 55 e 1990, o clube amargou 3 rebaixamentos e só venceu um título que podemos considerar importante: a Taça das Cidades com Feiras de 1969. Esse que segue sendo um dos únicos 2 títulos internacionais importantes do Newcastle United. Mas, com o chegar dos anos 90, o Newcastle entrou numa época melhor, mas também frustrante. O clube construiu um timaço. Treinado por Kevin Keegan e liderado em campo por Alan Shearer, o Newcastle foi vice para o Manchester United na Premier League em 1966 e em 1997. Em 1996, sendo vice por apenas 4 pontos. E como se isso não fosse ruim o suficiente, o clube também amargou 2 vices seguidos da FA Cup, em 1998 e 1999. Então, em 5 anos, o Newcastle foi vice 4 vezes de 2 torneios importantíssimos na Inglaterra. Depois desses anos 90 frustrantes, o Newcastle voltou a ser uma espécie de coadjuvante na Premier League. O clube conseguiu chegar à sua segunda participação na Champions League em 2003, mas foi eliminado na segunda fase de grupos. Ademais, os Magpies, como também são conhecidos no Newcastle United, chegaram a ser campeões da Copa Intertoto de 2008. Mas, infelizmente, a equipe sofreu mais 2 rebaixamentos, em 2009 e 2016. E desde o último rebaixamento, o Newcastle tem sido uma equipe de meio de tabela. E para aqueles que estão se perguntando, o Newcastle tem um total de 6 rebaixamentos em sua história. E agora, com a compra dos sauditas e o alto investimento que promete entrar no futebol, com nomes até como Felipe Coutinho sendo especulados como reforços para a próxima temporada, é possível sonhar que o Newcastle volte às glórias do passado e que deixe essa mediocridade dos anos 2000 para trás. Miguel Franco, algo a adicionar, a comentar, a dizer sobre a história do tradicional Newcastle United? Realmente é muito interessante, Gui. Eu acho que, com certeza fica aí a expectativa, principalmente dos torcedores do Newcastle, de que a equipe realmente
volte a ser proeminente dentro não só, né, do espectro inglês, mas também possa bater de frente em competições internacionais, como fez no passado, né, na Copa Intertoto, que agora em tese voltou, né, na espécie da Conference League da UEFA, também na Taça de Feiras, que como sabemos é a Europa League. Mas também é interessante que nessa região aí em específico, né, temos o Newcastle, também temos a equipe do Middlesbrough e o Sunderland, que no passado foram 3 equipes, talvez o Middlesbrough um pouco menos até, mas principalmente o Sunderland e o Newcastle foram equipes bem relevantes e de muita proeza e que atualmente, né, não têm demonstrado esse mesmo fervor, se podemos chamar assim, futebolístico. Acho que a Inglaterra tem muito disso, né? O futebol lá existe há tanto tempo e jogar de uma forma profissional, né? Então os registros realmente são datados há muito tempo. Aqui no Brasil, né, a gente tem, quando um time tem mais de 4 títulos nacionais, já é um dos maiores campeões. Lá na Inglaterra, o Newcastle tem vários e não chega nem perto do United, do Liverpool. E o Sunderland e o Newcastle, né, principalmente no começo né, do século passado, tiveram aí um período muito importante, mas hoje em dia, né, o Newcastle já voltou para a Premier League, mas o Sunderland, aos que assistem a aclamada série do Netflix sobre essa equipe, sabem que o Sunderland continua passando por maus bocados. Então, fica a nossa torcida também pelo futebol dessa região da Inglaterra, cara. Exatamente, fica registrada a nossa torcida, e com isso podemos passar para o nosso segundo bloco, o Toco e Me Voe. Sejam bem-vindos ao Toco e Me Voe. Hoje no Toco e Me Voe, eu, Gabriel Franco, vou falar um pouquinho do background da compra do Newcastle United. Gostaria de lembrar que você está ouvindo o podcast Boleiro de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Bom, como todos já sabem, como foi noticiado, foi visto em diversos meios comunicativos, o Newcastle United se tornou neste último dia 7 um dos clubes, se não o clube com o maior poder aquisitivo no mundo. A equipe foi comprada, não necessariamente pelo fundo de investimentos, mas é o que todo mundo fala que é o fundo de investimento público da Arábia Saudita. E, de acordo com a imprensa da Inglaterra, a negociação foi de 300 milhões de libras, cerca de 2,2 bilhões de reais. Então, cara, você pensa assim, puta, quase um Neymar, sabe? Então, a gente tem aí uma certa quantia investida apenas na compra do Newcastle. Antes disso, o clube residente do St. James Park pertencia ao Mike Ashley, que é um bilionário britânico, um empresário do setor do varejo. O grupo varejista que ele controla tem foco no mercado de artigos esportivos. Além disso, o Newcastle ele tem uma torcida muito fanática e ele é muito conhecido por uma aparição de um grandíssimo jogador em um episódio, talvez hollywoodiano até, não sei se o Miguel e o Gui vão se lembrar, mas Santiago Munhoz é uma das grandes referências quando você fala do Newcastle United, principalmente quando você fala do Newcastle United dentro do Brasil. Não sei se vocês já viram o filme Gol, o filme Impossível, mas é uma recomendação assídua sobre o Newcastle que temos que fazer, né? Pois é um filme referência quando você fala de futebol e futebol dentro das telinhas do cinema. Pô, com certeza, eu acho que quem aqui não comemorou... não vou fazer um spoiler, mas assistam o filme, vale a pena. Inclusive o Newcastle, eu não sei se fechou o negócio, mas eu vi há alguns meses que o Newcastle estava indo atrás do jogador Santiago Munhoz, também um mexicano que jogava no Santos Laguna. Alguém sabe se fechou esse negócio? Sim, fechou o negócio, ele está integrado ao time. Cara, eu achei isso muito legal. Tomara que dê certo, cara, porque daí seria realmente o sonho impossível, cara. Como diria no Brasil, uma grande jogada de marketing do Newcastle United. É isso. Mas sim, falando agora sobre a compra, que eu acho que é o fator principal, além de, lógico, do Santiago Munhoz, que é um filme que eu gosto muito, no caso Gol, né? Mas o Newcastle e a torcida, eles veem essa como uma excelente oportunidade de retomar o período glorioso do clube,
que, assim como o Gui já disse, foi 4 vezes campeão inglês. Recentemente, o Newcastle enfrentou rebaixamentos melancólicos e tem como título mais recente o da segunda divisão inglesa, da temporada de 16 e 17. E atualmente, o Newcastle é o vice-lanterna do campeonato inglês. Inclusive, um fato curioso é que o Mike Ashley, ele tem uma certa discordância por grande parte da torcida do Newcastle na temporada 17, que é a temporada que o Newcastle sobe. Mas o grupo saudita, ele atualmente já planeja uma reformulação, ainda na janela de fevereiro, visto a situação atual do Newcastle, que é o vice-lanterna do campeonato inglês, e eles estiam gastar cerca de 1,5 bilhões de reais. Aí é menos do que o Neymar, no caso. Mas assim, é uma grana gigantesca, visto que o clube foi comprado por 2,2 bilhões, e eles planejam gastar 1,5 bilhões apenas com reforços, como já disse, é mencionado o Felipe Coutinho, Gareth Bale, entre outros jogadores que não são tão utilizados assim em outros clubes ingleses, como por exemplo o United. Tem uma barca que eles planejam contratar do United, eles estão falando de Lingard, de Bailey, entre outros de Bailey, desculpa, entre outros jogadores que têm um certo renome, custariam um certo investimento, mas no caso trariam também um retorno midiático até muito importante para o Newcastle, principalmente nessa primeira fase de reformulação, que lembra muito quando o Paris teve a sua primeira reformulação, que contratou diversos jogadores famosos do cenário mundial, jogadores que passaram por clubes grandes, mas que não deram tão certo assim. Por exemplo, o Menez, o próprio Matuidi, que já estava no próprio clube, foi contratado depois e depois foi revendido. A gente tem o Lugano, que o Lugano ficou muito tempo no Fenerbahçe, foi contratado como principal zagueiro na época, entre outros jogadores. Então é um costumeiro fazer esse tipo de contratação. Lógico, o PSG teve o Ibrahimovic, mas não se compara. Mas é costumeiro fazer esse tipo de contratação. Mas, cara, eu acho que assim, é legal a gente ficar falando de contratação, de dinheiro investido, mas eu acho que vale também entender um pouquinho da razão dessa compra. O acordo, ele foi anunciado como uma aquisição de consórcio. Então o mesmo é dividido em 3 partes. Eu falei mais acima do Fundo de Investimento Privado da Arábia Saudita, que é o PIF. Tem uma empresa de capital de risco privado, que é a PCP Capital Partners, e também o RB Sports and Media, que aí eles 3 juntam esse consórcio que vai administrar o Newcastle United agora com a compra. O administrador desse consórcio é Mohammed bin Salman. Salman, eu acho que meu sotaque saudita, no caso, não está muito bom. Que ele é príncipe herdeiro, primeiro vice-ministro e o ministro de defesa do país. Além disso, agora ele é o dono majoritário de 80% do clube do norte inglês. Apesar disso, segundo a Premier League, existem garantias jurídicas que asseguram que o governo saudita não controlará o clube inglês. Então, assim, como que vai ficar dividida esse consórcio dentro da administração do Newcastle, visto que o administrador é o príncipe herdeiro? Eles dividiram as representações conforme as empresas. Então a gente tem um representante do fundo saudita, que vai ter um cargo oficial, que é o Yassir Al-Rumayyan, e ele será o presidente não executivo. A gente tem a presidente da PCP, que é a Amanda Staveley, que terá uma cadeira no conselho do clube, e representando o RB Sports and Media, e meio que fechando essa trindade do consórcio, Jamie Relben será o diretor do clube. Um dos diretores do clube, no caso, né? Bom, então, vista essa divisão, dá para entender que foi um negócio muito bem planejado, e é bem verdade que essa compra não é de hoje. Desde 2017, como eu já disse, desde 2017 que a torcida ela já vem criticando um pouco do Mike Ashley. Desde 2017 essa compra já é meio pré-programada, porque você percebe uma aproximação entre o Newcastle e esse fundo de investimento. O que acaba reacendendo debates, bem como o nosso, no caso, a respeito do uso de governos ditatoriais como forma de apagar ações que violam os direitos humanos. A gente tem um nome para isso dentro do meio esportivo, que é o sports washing, e já foi utilizado dentro do próprio Brasil na década de 70. Eu acho que o Miguel vai poder falar um pouquinho mais sobre isso depois, na parte dele. Mas assim, o que aconteceu para a compra não ter acontecido antes? Alguns processos que acabaram travando essa compra. E eu acho que o principal deles, no caso, foi a acusação da Premier League e do governo inglês ao governo saudita de piratear transmissões de jogos do campeonato inglês. Visto que em 2020 a Liga e o governo inglês acusavam eles disso. E a Arábia Saudita, ela não conseguia
operar no país por conta de um conflito diplomático entre sauditas e o Catar. E o Catar tem grandes investimentos dentro da Premier League. Isso foi um empecilho, visto que o governo saudita também controla as emissoras de televisão do país. Então, se existe, no caso, uma transmissão pirata dentro do país saudita, no caso, quem estava intermediando indiretamente era o governo saudita. Até porque a principal TV, se eu não me engano, lá é a Al Jazeera, que é do governo. Dito isso, a compra foi vetada em 2020. Agora, com a aquisição fechada dos clubes, a torcida mais fanática, uma das torcidas mais fanáticas da Inglaterra, é muito forte falar que é a mais fanática, você vê que os grupos do Oriente Médio eles entram cada vez mais de cabeça no futebol. O Newcastle não foi o primeiro, dentro da Inglaterra até, e não será o último, muito provavelmente também. O St. James Park, recentemente, ele foi invadido e tomado por torcedores de todos os tipos do Newcastle. Não sei se vocês viram, até Miguel e Gui, os torcedores invadindo o gramado do St. James Park e comemorando como se fosse um título a compra do clube. É bem verdade até que o dinheiro não compra a história, que o Newcastle já possui, como foi mencionado pelo Gui, mas tende a deixar sim o time mais competitivo e impulsionar a briga dos mesmos por grandes competições em um futuro próximo. Vale lembrar que o Newcastle ele é um clube inglês, e por conta das cotas transmissivas, a boa divisão de cotas transmissivas da Inglaterra, o Newcastle ele já possui uma certa estrutura. Então, não precisam ser feitos tantos investimentos em estrutura, visto que o Newcastle é um clube que já tem uma estrutura certamente de ponta. E assim eles querem brigar por grandes competições em um futuro próximo. Lógico, talvez não no próximo ano, mas em um projeto a longo prazo de 4 ou 5 anos, isso vem a acontecer, que é normalmente o que acontece quando entram caminhões de dinheiros assim em clubes. Toda essa euforia, destaque na mídia, especulação de reforços, impulsionamento na venda de produtos licenciados do clube, parece até ser bem benéfica, mas eu acho, a opinião minha no caso, não sei se vocês vão concordar, que evidencia que sim, o sports washing é uma prática de certo sucesso e que precisa ser melhor analisada com calma por ligas e confederações na hora desse tipo de compra. Miguel, Gui, algum ponto a adicionar sobre a compra? Algum ponto de discordância sobre essa última? Não, Franco, acho que eu concordo. Acho que a gente vai falar mais sobre isso nas alternadas. Eu concordo em essência com o que você falou. Eu só queria adicionar alguns rumores, são bem divertidos. Estão falando que, enfim, o atual técnico do Newcastle, Steve Bruce, vai ser demitido nas próximas semanas e que Frank Lampard iria estar opção número 1 do novo consórcio para assumir o clube, apesar de ter ido mal na sua última passagem pelo Chelsea, e também que o atacante do Tottenham, o Gareth Bale, seria uma dos rumores para ir para esse novo rico Newcastle United. Você falou, né, um pouquinho sobre a questão do contrabando, né, de direitos transmissivos, de direitos televisivos, na verdade, né, dos jogos da Premier League. Eu acho que isso é uma questão muito importante, Franco, que obviamente não vamos ter como entrar aqui 100% nas minúcias do que foi isso, mas na verdade foi um dos grandes motivos pelo qual esse grupo de investidores, né, sauditas não conseguiram comprar o Newcastle, né, aos que vão lembrar. Mas parece que eu ouvi há um ano uma história semelhante a isso e, né, a compra deu para trás, deu chabu. Um dos motivos foi justamente isso. Na verdade, Franco, você falou da Al Jazeera. A Al Jazeera, na verdade, é do Catar, né, que, enfim, o governo qatari é bastante crítico ao governo da Arábia Saudita, e também, por consequência, administra a beIN Sports, que é a emissora que tem aí todo, né, os direitos de transmissão sobre as partidas de campeonatos europeus e, enfim, a grande parte, né, dos campeonatos europeus, incluindo a Premier League, eles fazem, né, a revenda aí para outras transmissoras. E a Arábia Saudita, justamente, né, porque a Al Jazeera, que controla aí a beIN Sports e é ligada ao governo do Catar, que aí é grande rival da Arábia Saudita, a Arábia Saudita acaba criando a BUTQ, né? A pronúncia aqui tá péssima, mas é uma emissora justamente de TV que agiu
para contrabandear os direitos da Premier League, etc., muito por parte de um bloqueio aí que a Arábia Saudita faz também contra bens e o governo Qatari no geral. Aí, né, se a gente fosse analisar todo o contexto aí entre as desavenças entre o Qatar e a Arábia Saudita, a gente passa uma hora aqui e não chega à exegese da questão. Só que, realmente, eu acho que, né, eu vou falar um pouquinho mais agora sobre a prática do sports washing. Eu não vou querer me estender tanto para talvez entrar nas minúcias, acho que faz uma análise rapidinha sobre quanto isso aconteceu no Brasil também, mas acho que podemos deixar essa conversa sobre se é efetivo e 2, se é válido, para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Então, peraí. Eu vou me corrigir, então. Muito bem lembrado, Migs. Então, peço até desculpa, no caso, pela confusão que eu fiz. Eu acho que com confusão costumeira, né? Acontece. Bom, então assim, fechamos... Muito nome árabe, cara. Difícil, realmente. Então, cara, é complicado. eu relacionei com o time, né? Porque tem o time que é o Al Jazeera. Eu não sei porque que eu acho... Total. 100%, cara. Exatamente isso. Muita confusão, cara. Acontece. O importante é que você me corrigiu muito bem. Bom, então assim, fechamos o Toco em Voe. Espero que tenha sido efetivo o meu background da compra. E agora ficamos com o arremate. Sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso terceiro bloco, o arremate. Vamos falar um pouquinho, né, sobre as polêmicas realmente ligadas aí à família real da Arábia Saudita, a essa compra do Newcastle, e também um pouquinho sobre sports washing, né? Sports washing, o que é esse termo? É um termo relativamente novo. Eu acho que o Franco, né, eu não vou me estender bastante, porque o Franco já falou muito bem, que é justamente, né, a prática de utilizar, né, esportes relevantes, populares, o investimento nessa área como uma forma de acobertar, se podemos chamar assim, decisões e medidas antidemocráticas, restritivas, tomadas no geral por governos ditatoriais. É um termo relativamente novo, é verdade, eu acho que se popularizou ainda mais agora, principalmente, né, com esses investimentos de grandes magnatas do mundo árabe, ligados muitas vezes às famílias reais desses países árabes, como, por exemplo, né, a família real do Qatar, no PSG, né, nós sabemos aí já tem um investimento, igual o Franco e o Gui já falaram, há algum tempo aí no Paris Saint-Germain, e a família real do Qatar, né, obviamente, alguns já devem saber, tem alegações de, enfim, tortura, trabalho escravo, inúmeras coisas, apoio, né, apologia a grupos extremistas, considerados por alguns países como grupos terroristas, e a verdade é que o Qatar, eu acho que também é outro exemplo, que faz investimentos justamente, né, massivos, não só no PSG, mas a própria Copa de 2022 representa isso, né? O que seria esse grande evento, se não uma forma realmente de demonstrar que o Qatar aí não é realmente um país ditatorial, não é um país fechado, mas que está aí realmente contribuindo para o maior evento aqui do mundo moderno. E realmente essa compra do Newcastle seria uma medida, né, desse grupo aí ligado diretamente à família real da Arábia Saudita para fazer acobertar possíveis alegações contrárias e limpar, se podemos chamar assim, um pouquinho da imagem da Arábia Saudita. Nós no Brasil, né, conhecemos acho que um termo semelhante que é usado muitas vezes para se referir à relevância que a ditadura deu, por exemplo, a Copa de 1970, que era a política do pão e circo, né, que
Enfim, a gente ainda vai fazer um episódio sobre isso aqui no podcast Goleiros de Humanas, então não vamos entrar muito nesse assunto, mas agora esse termo novo sports washing tem surgido e realmente, né, acho que é relevante também fazer essa análise. Acho que, além disso, para dar um contexto maior aqui, o príncipe Mohammed bin Salman, que, igual o Franco já disse, tem uma série de cargos dentro da hierarquia governamental da Arábia Saudita, anunciou há 5 anos, em 2016, um plano chamado Vision 2030, né, Visão 2030, que tinha realmente tem a intenção, na verdade, de reduzir a dependência da Arábia Saudita em petróleo, né, em recursos de energia. E nessa estria, a Arábia Saudita já investiu ao menos, né, aqui de acordo com dados do jornal britânico The Guardian, ao menos 1,5 bilhão de libras em grandes eventos internacionais com o intuito de alavancar a sua reputação e justamente, né, voltando aqui à questão do sports washing, eu acho que demonstra que, né, o príncipe Mohammed bin Salman tem a intenção de trazer novos investimentos e muito tem sido feito para demonstrar que a Arábia Saudita é um país aberto, que é um país que não é ligado a práticas restritivas, que está fazendo investimentos em grandes eventos internacionais. E esse investimento aí de 1,5 bilhão de libras demonstra realmente que essa política do sports washing é algo que a família real da Arábia Saudita tem tomado como estratégia aí também para diminuir essa dependência no petróleo, trazendo a atenção da comunidade internacional e buscando aí novas fontes de renda ligadas aí a grandes eventos esportivos também. Temos aí, né, a ONG Grant Liberty, nesse ponto, afirma que investimentos nesse contexto de sports washing pela família real da Arábia Saudita variam de campeonatos ligados a xadrez até golfe, passando por tênis, e também um investimento de 60 milhões de libras somente na Copa Saudita, que na verdade, vocês podem estar pensando, mas é o campeonato de futebol da Arábia Saudita? Não, na verdade, a Copa Saudita, ou a Saudi Cup, é o evento de hipismo mais rico do mundo, com com um prêmio de 20 milhões de libras somente. Então vocês podem ver aí realmente que a Arábia Saudita, né, e a família real da Arábia Saudita, tem grupos ligados principalmente ao príncipe Mohammed bin Salman, não estão guardando, né, não estão abordando esses investimentos aí em eventos esportivos com nenhuma restrição realmente. No mais, acho que outro importante investimento feito pela família real da Arábia Saudita nesse contexto de investimentos esportivos é o acordo firmado com a Fórmula 1 de 650 milhões de libras para ter na Arábia Saudita, né, em Jeddah, um evento, né, uma corrida, um grande prêmio de 10 anos, partindo aqui de 2021, teremos 10 anos de corridas na Arábia Saudita, então foi um investimento aí de mais de $500 milhão de libras para termos essa corrida aí. Passando agora à compra realmente do Newcastle, que o Franco já tocou muito bem na questão financeira, muitas críticas estão sendo atreladas, acho que principalmente em duas frentes. Uma, acho que está sendo liderada pelo grupo Democracy for the Arab World Now, ou DAWN, D-A-W-N, que foi fundado
pelo jornalista Jamal Khashoggi. Esse jornalista, que alguns devem lembrar, foi assassinado no dia 2 de outubro de 2018. E, né, aos que não conhecem muito a história, eu vou dar uma pincelada rápida aqui no evento. Obviamente, eu recomendo que pesquisem mais a respeito sobre quem foi o Jamal Khashoggi e principalmente, né, do assassinato dessa figura. Mas o Jamal Khashoggi era um jornalista saudita que estava na Turquia, em Istambul. Ele era um colunista do Washington Post e ex-editor do Al Watan. E ele estava na Turquia e ele foi, né, convocado a comparecer ao consulado da Arábia Saudita em Istambul para buscar os documentos para o seu casamento, na verdade, né? Ele precisava desses documentos e ele foi lá e, né, temos, né, amplas imagens dele entrando no recinto do consulado em Istambul, no dia 2 de outubro de 2018. No entanto, ele nunca saiu e depois foi descoberto que ele teria sido sufocado e depois esquartejado por um grupo de 15 assassinos sauditas. Existem aí gravações de áudio também das últimas palavras do Khashoggi, que agora já estão, né, públicas, todos têm acesso a essas gravações, e a investigação feita pelo governo da Turquia concluiu que o Khashoggi, na verdade, tinha sido enforcado no momento que ele entra no consulado, ou seja, ele entra no consulado e ele já é realmente abordado por esses assassinos. E nessa investigação feita pelo governo turco, assim como uma investigação feita pelo New York Times, concluiu que esses 15 assassinos sauditas estavam ligados ao príncipe Mohammed bin Salman. Esse jornalista, Jamal Khashoggi, era um grande crítico do governo da Arábia Saudita, das medidas tomadas pelo herdeiro, né, pelo príncipe Mohammed bin Salman, e, né, essas investigações concluíram que na verdade o Mohammed bin Salman tinha uma participação no assassinato do Jamal Khashoggi, esse jornalista que era grande crítico das medidas do governo e também, principalmente, da sua figura. Na verdade, os Estados Unidos, né, o governo americano, mediante a CIA, também fez uma investigação que concluiu que o Mohammed bin Salman teria aprovado, né, assinado, concordando com o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Isso tudo foi negado pelo governo da Arábia Saudita, é importante ressaltar isso sempre, mas, né, temos aí essas investigações do New York Times, da Turquia e também dos Estados Unidos que concluem essa ligação aí direta, não só do governo da Arábia Saudita, mas também do príncipe Mohammed bin Salman no assassinato e, né, esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi no dia 2 de outubro de 2018. Em uma, né, citação direta da diretora executiva do DAWN, ou desse grupo, né, Democracy for the Arab World Now, que foi fundado pelo jornalista Jamal Khashoggi, Sarah Lee Whitstone, que é, né, a diretora executiva, declarou, abrem aspas, o Newcastle acaba de vender o seu nome e a sua reputação a um governo brutal com um líder brutal. Nesse campo também acho que vale a pena ressaltar aqui que também temos críticas feitas por grupos ativistas, por ONGs ligadas a grupos de direitos humanos, pelo investimento e pela ligação da Arábia Saudita no conflito no Iêmen, que aí já perdura por anos, né? Como sabemos, a guerra civil do Iêmen, que, enfim, não só é responsável pela morte de milhares de pessoas, mas também pela
né, remoção de inúmeras pessoas. O Iêmen é um dos países que tem um maior número de refugiados no planeta Terra, e muito se está conectado com esse conflito civil que já perdura há anos dentro do território do Iêmen. E existem, né, alguns documentos que concluem pela ligação direta da Arábia Saudita com grupos envolvidos nesse conflito, o investimento aí massivo e a intervenção da Arábia Saudita nesse conflito, na verdade. E essa seria a segunda fonte principal de críticas à, né, permissibilidade do investimento saudita e principalmente, né, da família real, do príncipe Mohammed bin Salman, no Newcastle United. No entanto, como já foi amplamente frisado pelo Franco, pelo Gui, a maior parte dos torcedores do Newcastle vem essa compra de forma muito favorável. O Newcastle Supporters Trust, que é um grupo de torcedores do Newcastle que tem certa relevância dentro da política interna do grupo, afirma que em abril de 2020, quando as conversas iniciais da compra do clube pelo grupo, pelo conglomerado saudita iniciaram, eles fizeram uma espécie de pesquisa e concluíram que 96,7% dos participantes do Newcastle United Supporters Trust estavam a favor da compra do clube pelo grupo saudita. E que viam nessa compra com um olhar muito favorável, que iria auxiliar o Newcastle a retornar às suas glórias passadas. Também nessa estria, passando para uma mensagem proferida pelo Nick Forbes, que vem a ser o líder do Partido Trabalhista na Câmara de Vereadores de Newcastle, na Câmara Municipal de Newcastle. Nick Forbes declarou, aqui abrem aspas, que a compra, né, do Newcastle pelo grupo saudita é um enorme dia na história do clube e da cidade, vendo aí também, né, uma posição política favorável à compra do Newcastle por esse grupo, a parte, talvez, dessas críticas feitas por alguns grupos de ativistas e ONGs ligadas a direitos humanos, com relação não só ao envolvimento da Arábia Saudita na guerra civil do Iêmen e também ao assassinato do Jamal Khashoggi, jornalista saudita, em Istambul. No mais, eu acho que vale a pena frisar que, embora essas duas críticas sejam, né, esses dois eventos sejam talvez os maiores aí ligados, né, a críticas à compra do grupo pelo grupo ligado à família real da Arábia Saudita, também temos outras frentes onde pessoas afirmam que a Arábia Saudita seria um país onde não há igualdade real entre gêneros e que é possível que existisse, né, uma verdadeira vamos chamar preferência e também até desestimulação ao time de futebol, né, a equipe de futebol feminino do Newcastle, e também, né, a campanhas de apoio à igualdade de orientações sexual, como, por exemplo, né, temos a campanha Rainbow Laces, que é muito forte na Premier League, tem crescido cada vez mais ano após ano, e inúmeros grupos, né, de apoio LGBTQI+, afirmam que na Arábia Saudita, como um dos países onde os direitos realmente de grupo, né, os direitos LGBTQI+, não são respeitados, seria talvez
algo realmente muito negativo e que esses investidores cortariam talvez qualquer laços com essas campanhas que são muito relevantes dentro do futebol inglês. No entanto, né, fontes ligadas aí aos investidores já afirmaram que o investimento no futebol feminino, bem como o apoio a campanhas LGBTQI a mais, vão continuar em conformidade com as especificações da Premier League. Enfim, é basicamente isso. Falei muito aqui, acho que tem muita coisa pra gente analisar, talvez mais coisa que a gente vai falar nas alternadas. Mas Gui, Franco, o que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham de sports washing? Dessas principais críticas, talvez aí ao assassinato do Jamal Khashoggi, nessa possível ligação com a família real da Arábia Saudita e também, né, o envolvimento da Arábia Saudita na guerra civil do Iêmen. Olha, eu acho que você deu um belo sobrevoo sobre a situação na Arábia Saudita, e eu só quero complementar dizendo que a Arábia Saudita é uma ditadura. A Arábia Saudita é um país que sabe que a sua maior riqueza, que é o petróleo embaixo do deserto, vai acabar um dia, está para acabar, principalmente com o mundo se tornando mais consciente sobre o meio ambiente e se movendo para fontes de energia renováveis. Tenta então copiar o modelo dos Emirados Árabes Unidos, também uma ditadura para atrair turismo e ser menos dependente em exportações de óleo e petróleo, mas a verdade é que continua sendo uma ditadura que se comporta como uma ditadura. O assassinato que você entrou muito bem, Miguel, é uma grande prova disso. E, enfim, o MBS tenta vender-se como um progressista reformador, mas não passa também de um ditador brutal que assassina seus opositores e que restringe a liberdade do seu povo. Eu concordo com o Gui também, acho que você deu um bom sobrevoo. Tanto que eu não vou nem me estender sobre questões políticas. Eu só vou relembrar um ponto aqui, um ponto que eu falei, que existe dentro do acordo de compra do Newcastle uma cláusula que impede a participação política no caso, saudita dentro do clube em si, mas não necessariamente impede dentro da cidade, né? Como já foi dito, o Newcastle é um clube da cidade de Newcastle. É o clube da cidade de Newcastle. Então, você tem os sauditas, no caso, né? Assim como o Gui falou que eles tentam... Como o Gui e o Mix falou também, que eles tentam utilizar de outras fontes de renda o turismo, eles podem sim realizar grandes investimentos que acabem correlacionando sempre que você pensa em Newcastle, a Arábia Saudita, no caso. E até tem mais espaço para explorar, né? Porque quando você pega, por exemplo, que o exemplo Qatari dentro de Paris a gente tem poucos clubes de futebol. Tem o Paris Futebol Clube, que é da 2ª divisão, né? Não faz nem cócegas no PSG, mas você tem uma população que não é tão assídua do futebol como em Newcastle, por exemplo, que é um povo mais apaixonado. Então, você tem uma ótima oportunidade política dentro disso, de vender um governo que nem o Gui falou, é uma ditadura, um governo errado, que está desesperado por conta do prazo de validade que eles têm em cima de como ganhar dinheiro com petróleo, e que vai sim fazer de influência política, mesmo tendo esse pré-acordo, que não no clube em si, mas utilizando da cidade com certeza. Só um ponto de reflexão que eu gostaria de jogar aqui para vocês. Levantei a bola. Com certeza. E eu acho que cada vez mais a gente pode observar, que a gente tem observado no podcast Poder de Humanas, que os esportes e o futebol também, no geral, acho que principalmente a Premier League, né, a grande demonstrado, né, case de sucesso disso, é uma oportunidade realmente de faturar, de ganhar dinheiro. Então, o investimento da Arábia Saudita no Newcastle, feito de forma inteligente, tem, sim, acho que grandes chances de dar um retorno financeiro muito eficaz ao governo da Arábia Saudita e auxiliar aí
nesse projeto de diminuição dessa, né, grande ligação econômica, né, dessa dependência realmente com o recurso do petróleo. E com certeza também trabalhar para empregar esse componente aí novo do sports wash, né, dessa aplicação do soft power, não só na Arábia Saudita, mas com certeza também na comunidade internacional e no Reino Unido, com certeza também. Mas sem mais delongas, vamos fechar aqui então essa nossa primeira parte. Lembrando sempre aí, para você que está ouvindo no provider de áudio, é só clicar aí, tá do seu ladinho a segunda parte. Vamos ter aqui o nosso quarto bloco, o Shootout, onde vamos ter as nossas perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje, principalmente focando no Newcastle, na história do Newcastle. E depois vamos partir para o nosso quinto bloco, as alternadas. Vamos ter aqui no nosso debate sobre o que falamos hoje, o que debatemos hoje. E vai ser muito bacana também, porque eu acho que é um tema que está muito em alta e tem aí reverberações no mundo do futebol no geral. Se você está ouvindo no YouTube, é só deixar rolar o vídeo. Fica ligado, conto com vocês e até daqui a pouco. Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso quarto bloco nesse nosso 31º episódio, o Shootout. Vamos ter aqui aquele clássico jogo de perguntas e respostas sobre o tema debatido hoje. Para você que está clicando aqui, assistindo isso primeiro, dá uma olhadinha lá na primeira parte. A gente fala muito sobre a compra do Newcastle, sobre a história do Newcastle e também, né, todas as polêmicas ligadas à Arábia Saudita e o seu governo. Mas sem mais delongas, vamos dar início então aqui ao nosso Shootout. A primeira pergunta desse episódio, se eu não me engano, é do Gui. Né, Gui? É você, cara. Pode fazer. Exatamente, Miguel, a pergunta é minha, então já vou de pronto perguntar quem é o maior artilheiro da história do Newcastle United. Seria ele Paul Gascoigne, seria ele Michael Owen, seria ele Alan Shearer ou seria ele Callum Wilson? Passo essa bola então para o Franco começar respondendo. Gabriel Franco, qual é a sua resposta? Bom, vamos lá, eu vou de Alan Shearer, porque ele é legend no FIFA. O Owen também é, mas o Shearer eu sei que jogou mais tempo no Newcastle. Belo motivo, cara. FIFA também é cultura. Passando a bola para o Miguel. Miguel Galante Rodrigues, sua resposta. Vocês viram essa conversa que a EA vai parar de chamar o jogo de FIFA, que vai parar de pagar a FIFA para utilizar o nome? Vocês viram isso? Eu vi, cara. Importante isso. Enfim, vamos analisar. Não sei, acho que vai chamar EA Sports FC, uma coisa do tipo. Não sei, vamos analisar. Disseram que o contrato acaba esse ano e que a partir do próximo ano não vai chamar mais FIFA. Eu sou contra, na verdade, né? Eu gosto desse padrão. Enfim, veremos. É uma marca já muito forte. Então, tá consolidada. Boleiros também é cultura nerd. Enfim, vamos agora à resposta. Paul Gascoigne no Gaza não é. Michael Owen marcou época, mas acho que não. Eu vou de Alan Shearer também. Estão os dois certos. Alan Shearer, o maior artilheiro da história do Newcastle United, mas infelizmente não conseguiu levar o time para um título da Premier League. Então, nós vamos agora para a segunda pergunta. Acredito que essa seja do Gabriel Franco. É isso mesmo, Franco? Exatamente, meu querido Gui. Bom, vamos lá. Eu quero saber de vocês quem que no século XX, logicamente jogadores do Newcastle United, possui o recorde do clube de gols em uma única temporada, sendo que eles foram 41 gols em uma única temporada. Letra A, Alan Shearer.
Letra B, Andy Cole. Letra C, Santiago Munhoz. Ou letra D, Norberto Solano? Abro as perguntas para o Miguel, visto que semana passada eu comecei pelo... Cara, eu realmente não tenho a menor ideia, né? Mas seguindo a lógica da primeira, eu vou de A de América Mineiro, do professor Wagner Mancini, segundo técnico predileto do Gui, do futebol brasileiro. Então, Alan Shearer é a minha resposta. O Coelhão vem forte esse ano. Vocês têm visto aqui no nosso retorno como o América Mineiro tá indo bem. Então é A de América Mineiro, Alan Shearer. Olha, eu não quero copiar o Miguel, e não foi o Santiago Munhoz, e eu não sei quem é Norberto Solano. Então eu vou de B, de Botafogo, que vai ganhar hoje, do Cruzeiro, Andy Cole. Nossa, cara, que agressivo. Parece que recebeu alguma Ele coisa no gritou, WhatsApp. né? Até estourou, velho. Não, parece que ele recebeu alguma coisa no WhatsApp que... Eu vou ter que colocar um equalizador. Eu vou ter que colocar um equalizador nessa frase. Eu estourou aqui com essa... Fazer uma restauração de áudio, cara. Ele ficou com fúria nessa. Você uma mensagem hoje no grupo do Goleiro de Humanos, eu fiquei meio triste. Vocês viram que o Tristão Garcia falou que o Clube Atlético Mineiro tem 85% de chance de vencer a primeira divisão? Caramba, cara. Cara, eu posso... Ninguém tira esse título do Galo do Alex Estival, cara. Eu posso fazer só uma comparação de Nem Poseidon tira esse título. Visto que o Gui levantou o ponto do nosso querido... Do terceiro maior clube de... Não, do segundo maior clube de regatas do país, né? Eu queria fazer uma comparação aqui. Se o Fundo de Investimento Saudita se assemelha ao aporte financeiro que Felipe Neto dá ao Botafogo. O que vocês acham? Eu acho igualzinho. Pô, o cara trouxe o Rafael. Não, realmente, né? Não vamos desmerecer, com certeza. Eu acho que, enfim, deixa isso para as alternadas. Deixa isso pra lá. Vamos lá. Então, a resposta certa é a resposta do time que vai ganhar do Cruzeiro hoje. Botafogo, letra B de Andy Cole. Gui ganhou. Caramba, cara. Que bait foi esse, cara? Meu Deus. Puta bait. Eu tinha lido... Não, e tipo assim, aqui bastidores para vocês, a pergunta está em inglês. E não tem nada a ver com bastidores, mas eu li século XX e eu pensei no XXI. Aí eu coloquei Andy Cole e coloquei várias opções que jogaram no século XXI, tipo Papi Cissé, Andy Carroll. E aí eu vi a cagada que eu tinha feito e eu consertei aqui. Enfim, parabéns, Gui. Sei que você colou, mas tudo bem, cara, faz parte. Que absurdo! Relaxa aí, o campeão brasileiro. Vamos com calma, cara. Inzicável o Atlético Mineiro. O bicampeão Atlético Mineiro, cara, está vindo forte agora, depois dessa resposta. Podem zoar agora que vai acabar essa piada aí. Enfim, vamos agora à nossa terceira pergunta. Já tá ficando longo esse nosso shootout, geralmente mais curto. Mas enfim, terceira e última pergunta aqui, ligada ao grande Alan Shearer. Nas suas 10 temporadas no Newcastle, Alan Shearer foi o artilheiro da temporada em quantas delas? Seria A, 10, B, 8, C, 7 ou D, 6? Gui, sua resposta, por favor. Eu vou de A de Alan, 10. A de Alan. Franco, quantas vezes o Alan Shearer foi artilheiro do Newcastle em suas 10 temporadas no clube? Bom, hoje é dia 12, ontem foi dia 11, anteontem foi dia 10 de 10, então eu vou de 10 de 10. 10 de 10, inclusive vocês são 10 de 10, hein? Vocês viram isso no Insta? Mandaram pros contatos aí, rapaziada? Você é 10 de 10. Enfim, os dois estão corretos. Alan Shearer foi artilheiro do Newcastle em todas as temporadas que ele jogou no clube, ou seja, nas 10 temporadas que ele fez pelo Newcastle, ele foi artilheiro em todas elas. É realmente uma pena, um jogador, né, desse nível não conseguiu levar o Newcastle ao título da Premier League, mas com certeza foi muito relevante, não só para o Newcastle, mas como para o futebol inglês. Fechando aqui então as nossas alternadas, quem ganhou? Não sei, o Gui? Empatado, eu e Gabriel Franco. Caramba, oh meu Deus. Oh meu Deus, cara. Acho que faz tempo que eu não ganho, inclusive. O que tá acontecendo, cara? Eu tô numa Parou de colar?
Uma fase, cara. Eu cortei o cabelo, cara. Esse é o problema. O Sansão perdeu os poderes da resposta. É uma espécie de Sansão, cara, exato. Tô ficando burro agora que eu cortei o cabelo. Enfim, vamos terminar aqui essas nossas alternadas e passar... Opa, não é as alternadas que a gente tá terminando, o que eu tô falando? Terminar esse nosso shootout e passar então para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui, né, às nossas tradicionais alternadas. Tem um debate aqui ligado ao que conversamos na primeira parte, né, o que a história do Newcastle é realmente essa polêmica compra do clube pelo grupo de investidores ligado à família real e ao príncipe Mohammed bin Salman da Arábia Saudita. E nessa estreia vamos dar início aqui com uma pergunta muito simples, falando exatamente sobre esses conglomerados, né? O que você, Gabriel Franco, o que você, Guilherme Ribeiro Paturi, o que vocês acham de grupos de investidores, conglomerados, até por vezes ligados a entidades estatais, comprarem clubes na Europa? Vocês acham que isso é positivo, que isso é negativo? Olhando isso aí de uma estria, né, de um ponto de sports washing, vocês acham que nesse contexto sports washing é efetivo? E se dois, ele pode ser, na verdade, por mais que seja algo em tese, né, eu acho que os dois vão falar que é negativo, claro, mas se isso pode ser positivo, ao menos para a prática esportiva, isso aí é algo relevante. Se a gente deveria, então, permitir, né, que eu já estou imaginando, os dois já criticaram a Arábia Saudita e o grupo de investidores, eu estou tentando jogar uma bola para ver se alguém fala alguma coisa um pouco mais polêmica. Se vocês acham que, por mais que tenha realmente um aspecto negativo, pode ser, sim, positivo para o futuro do esporte. E, nesse caso, né, o futuro do Newcastle. Eu vou começar aqui, então, Miguel. Eu acho que para o futuro do Newcastle, sem dúvida, é algo importante, sem dúvida, é algo positivo. Neste aspecto, sim. Como a gente pôde ver, né, no nosso kickoff, o Newcastle tem 21 anos, que é praticamente um coadjuvante. E isso é quando não é rebaixado. Então ele é, no melhor dos casos, um coadjuvante. Ganhou somente a Copa Intertoto, mais nada de importante em 20 anos. É muito tempo sem ganhar absolutamente nada e nem competir. Porque nos anos 90, o Newcastle também não ganhou nada, mas competia. Bateu de frente com o United, bateu de frente com o Arsenal e por pouco não ganhou o título. Mas tem 20 anos que o Newcastle praticamente não compete. Falta de ambição, administração ruim, então tem vários fatores que entram nessa questão. Mas, agora, com esse aporte financeiro que promete ser gigantesco, o Newcastle tem tudo para competir e tem tudo para ser campeão. Afinal, tem tudo indica que o Newcastle vai ser um dos times mais ricos do mundo. Felipe Coutinho, Gareth Bale, Frank Lampard de treinador, o pacote do United que o Franco mencionou são bem peças que podem levar o Newcastle a ser campeão. Vai ser campeão da Premier League ano que vem? Não. Mas daqui a um ano ou dois pode ser ganhar campeão da FA Cup, campeão da Carabao Cup, por que não? Daqui a 3, 4 temporadas, porque o Newcastle não poderia chegar à final da Europa League? É tudo, esse investimento abre possibilidades que o torcedor não tem há décadas. Desde os anos 50, o Newcastle não ganha vários títulos consecutivamente. Então, sim, muito importante, pode ser muito positivo para o clube. Mas se é bom para o esporte, eu discordo. Eu não acho que você ter dinheiro de, enfim, lideranças de países que abusam dos direitos humanos é algo positivo. Eu não acho que dinheiro que, apesar da Premier League ter dito que tem garantias legais de que o Newcastle não vai ser bem, enfim, o dono do Newcastle não vai ser o governo saudita, é inegável que esse conglomerado tem ligações com a família real saudita. E isso para mim é um problema, você ter
um clube que é dono, cuja uma família que, enfim, tem, como eu já disse, um recorde péssimo com os direitos humanos, que discrimina a sua população, que não dá direitos a mulheres, que pune pessoas simplesmente por se amarem. Enfim, eu acho uma coisa realmente abjeta e que não deveria acontecer. Mas aí a culpa não é do Newcastle, a culpa é das ligas que deixam, porque apesar do Qatar ser um país um pouco menos abertamente opressivo, também é uma ditadura. Os Emirados Árabes Unidos também, também existem conglomerados catares que tem, Catares e Emirados, desculpa, que são donos de clubes. Só basta olhar para o Manchester City, também da Premier League, o Paris Saint-Germain na França. Bom, eu acho que, para concluir, vai ser essas compras de conglomerados, no caso do Newcastle e no caso de outros clubes também, é positivo para o clube em si, mas eu acho que deve ser muito questionado, e eu sou contra. Eu acho que as ligas não deveriam autorizar essas compras. Franco, sua opinião no assunto, cara, por favor, se você acha que isso é efetivo, né? Do ponto de vista aí, como eu falei, negativo, acho que você com certeza, né, vai concordar com o Gui, mas se você acha que isso pode ser positivo, será positivo, enfim, faça essa análise igual o Gui fez aí no final, se isso deve ser algo permitido ou não, se deve ser vedado, olhando para o futuro. Bom, eu começo abrindo que eu acho que eu já vou abrir com a minha opinião. Eu acho que deveria ser vedado. Eu acho que realmente eu sou veementemente contra este tipo de aporte financeiro a clubes. Por qual razão? A gente já tem uma grande discrepância, um grande abismo financeiro dentro do futebol mundial, como a gente já citou isso no nosso episódio da Superliga, inclusive. Assistam, que foi muito bom esse episódio. Esse investimento, certamente, ele traz novos times que vão disputar, no caso, com os grandes times tradicionais que vêm disputando as principais competições e vêm ganhando Champions League nos últimos anos. Mas ele distancia ainda mais o investimento, os recursos dos outros clubes, dos demais clubes. Então, tipo, em aspectos futebolísticos, eu acho isso ruim. Porque, por mais que você gere mais competitividade entre alguns clubes, você concentra mais ainda o poder na mão de outros. E aí, se surgir, por exemplo, sei lá, um jogador no Wolverhampton que tá jogando muita bola lá, o Newcastle vai lá e compra agora, porque ele tem um poder aquisitivo muito superior agora, tipo, essa questão de você desbalancear um pouco a liga, tudo bem que a Premier League já é uma liga que é balanceada, principalmente nos aspectos financeiros, mas eu sou pessoalmente contra, porque eu acho que você gera outros meios de se tornar uma potência econômica. Você acaba comprando um pouco de história, que nem eu falei lá em cima, dinheiro não compra história, mas ele te ajuda a construir, com certeza. A gente vê no Brasil alguns exemplos de clubes que receberam apoio financeiro e que realmente ganharam títulos com esse apoio financeiro, e grande parte da história deles se deve a esse apoio financeiro. Mas assim, lógico... Tá pensando em algum time em específico, cara? Eu não gostaria de citar nomes, mas eu acho que a carapuça vai servir para algumas pessoas. Não, e não estou falando do Gui, tá? Estou falando de outro time. No caso, o que eu acho? Eu acho que o futebol é um esporte, e o esporte ele tem pela mágica a imprevisibilidade. Eu acho muito legal quando um time ele surge e desbanca todo mundo, até os grandes que têm muito dinheiro, muito mais dinheiro do que os outros, revela uma fornada de jogadores jovens. Isso tem cada vez menos acontecido, porque o futebol está cada vez menos imprevisível por conta dos aportes financeiros, principalmente em grandes corporações, em grandes clubes, que têm grandes reconhecimentos mundiais. Por isso eu sou contra aspectos futebolísticos. Em aspectos políticos, eu sou totalmente contra, por conta de toda essa questão de você camuflar, às vezes, o que o governo saudita fazia de errado, ou o que, vamos trazer exemplo para o Brasil, já que gostamos de falar do território nacional. Eu gosto, pessoalmente, o que foi feito durante a década de 70, quando o Brasil foi tricampeão mundial
e a gente passava por um período ditatorial dentro do Brasil, onde, no caso, o esporte ele acabava sendo um pão e circo, e ele acabava meio que camuflando o que realmente acontecia politicamente dentro do Brasil, que era uma época de instabilidade social, instabilidade política, as pessoas não sabiam muito bem o que ia acontecer, se podiam falar, se não podiam falar, e acabou que o time de 70 escondeu um pouco o que foi realmente essa época meio tensa e meio tenebrosa dentro do Brasil. Então eu sou contra no aspecto político e social também. Eu acho que é totalmente negativo. Quando você pensa na minha análise, lógico, para o Newcastle, como o Gui disse, é muito positivo, porque eles já são um clube com estrutura, vão receber mais dinheiro, vão conseguir contratar mais jogadores, eles vão conseguir expor a marca, até para a cidade de Newcastle é muito boa, porque talvez eles consigam mais visitantes anualmente, eles consigam expor mais a marca da cidade, fazer com que a cidade seja um ponto turístico muito, muito legal. Para o governo saudita é excepcional também, mas eu acho que em aspectos futebolísticos, pensando no mundo geral, é negativo. Eu acho que em aspectos políticos é negativo, em aspectos sociais é negativo, e tomara que essas grandes corporações elas não cheguem com tanta força assim ao Brasil, porque se chegarem realmente, na minha humilde opinião, não será legal. Eu sou a favor de outros modelos de gestão que não incluam empresas tomando conta de clubes, ou então empresas políticas tomando conta de clube, fundos de investimento tomando conta de clube, porque eu acho que tira toda a emoção do futebol. Olha, acho que do ponto de vista político é meio indefensável, né? Isso é uma coisa que nós três, e como eu falei, eu achei que a gente ia concordar, o Gui colocou muito bem, eu acho que não tem como defender um Estado que discrimina, né, que, enfim, corre atrás de pessoas somente pelo direito de se amar, ou enfim, trata mulheres de uma forma diferente. Isso não me desce, não desce ao Gui, não desce ao Franco. Eu acho que nesse assunto com certeza vamos condenar, vamos ser contra a compra, e sem entrar aqui, né, a gente é sempre importante lembrar, claro que por óbvio, e é importante citar novamente que o governo da Arábia Saudita nega. Nós tivemos aí várias conclusões, né, de fontes diferentes pela ligação direta do príncipe Mohammed bin Salman no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi aqui, né, como parte do Poder 360, de um jornal digital. Acho que, né, cabe sempre a gente colocar um pouco de ênfase nisso, né? O Jamal Khashoggi que fazia realmente um trabalho de enfim, forte pesquisa e crítica a um governo que, né, para nós deveria ser algo positivo. A gente, como população, quer ver realmente esse sistema aí de accountability, né, de checks and balances, que chamam, né, do jornalismo ir atrás e realmente criticar e demonstrar pontos negativos de governos. E, enfim, eu acho relevante sempre focar nesse aspecto também, considerando aqui a nossa produção. Mas agora, entrando no aspecto futebolístico, eu acho que dificilmente esse não é o futuro do futebol. A gente já observa há alguns anos, né, grandes empresas ou conglomerados investindo cada vez mais em diversos clubes. E eu acho que é esse o caminho, felizmente ou infelizmente. O Franco falou aí que ele não é a favor desse sistema exatamente. Eu acho que, né, analisando até no ponto do Brasil, vamos entrar agora no Brasil logo em seguida, mas assim, você pega o que a gente tem de gestão de clube aqui no Brasil, é difícil você identificar clubes que são administrados talvez de uma forma mais clássica, se podemos chamar assim, realmente tendo uma série de conselhos e eleições para presidentes, etc., que decolam não só no aspecto financeiro, mas também
no aspecto organizacional, né, a gente tem muito a estagnação de clubes no Brasil devido a essa, talvez, sucateamento, né, desse sistema de administração de clubes antiga. E a gente vê aí que clubes que recebem ou aportes financeiros de conglomerados, de grupos ou de empresas, né, vale a pena a gente falar aqui do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino agora está na final da Sul-Americana, né, chegou até de forma bastante convincente, indo muito bem também na Série A, e é um clube, né, ligado a essa grande empresa aí multinacional, a Red Bull, que já fez isso em inúmeros outros países. Então, assim, eu acho que esse é o futuro, não tem muito como fugir disso. Eu acho que a estruturação, talvez, não só, né, eu não estou falando também que isso aí seja algo que é necessariamente rentável para sempre, né? Contar com o investimento de uma empresa que vai sempre auxiliar o clube. A gente já viu, né, temos alguns exemplos históricos aqui no Brasil que às vezes isso acaba, o dinheiro acaba, a empresa simplesmente sai, e isso acaba deixando o time ao relento. Temos alguns exemplos, né, na verdade, históricos aqui no Brasil de quando isso aconteceu. Não é isso que eu estou defendendo, mas eu acho que a estruturação de clubes como empresas e realmente como entidades que não buscam um só investidor, mas talvez uma pluralidade de investidores é o futuro. É o futuro, não tem muito como fugir disso. A diferença é que, né, a gente vê aí no Newcastle e no caso de vários outros clubes do Reino Unido, mas também da Europa, os clubes são vendidos, né? Eles de fato já estão estruturados como empresas, como entidades desse tipo, e eles são vendidos. No Brasil isso é difícil de acontecer agora, né? A gente teve uma mudança na legislação, acho que talvez no futuro podemos contar com algumas estruturações desse tipo e daí ver o que acontece, mas no caso eu não vejo muito como fugir desse tipo de investimento, de estruturação, né? O Franco até falou, cada vez mais o futebol é previsível, e é verdade. Histórias como talvez o Leicester, né, que há alguns anos foi campeão da Premier League, até o próprio Leicester, se eu for parar para pensar, na verdade, um clube que foi vendido por milhões de libras, né? Infelizmente o dono do Leicester faleceu, né, num acidente aéreo horrível também há alguns anos, mas é um clube que tem aí um investimento milionário também, com certeza muito mais singelo do que o investimento no Manchester City ou no Chelsea, por exemplo, mas ainda assim é um clube que conta com investimento massivo. Então, eu realmente não vejo como fugir desse tipo de estruturação financeira do futebol para frente. Novamente, eu estou falando que concordo com a entrada desse grupo saudita no Newcastle, até porque da forma política, novamente, indefensável. Mas acho que não tem como a gente fugir disso. Agora, só para finalizar, acho que vale a pena a gente se voltar rapidamente para o Brasil. Gui, Franco, o que vocês acham, então, olhando para o futuro do futebol brasileiro, de investimentos desse tipo no Brasil? Vocês acham, né, agora, considerando também essas mudanças legislativas que já estão sendo discutidas há alguns anos também, que isso pode ser um caminho para o futebol brasileiro, que os clubes podem contar com um investidor de uma grande empresa ou de um grupo de conglomerados, e se isso pode ser positivo para a estruturação e profissionalização do futebol no país, fugindo talvez dessa forma mais clássica de administrar clubes do país. Gui? Olha, eu acho que, inevitavelmente isso vai chegar no Brasil. Espero que não venha no formato de consórcios de países que têm péssimas relações com direitos humanos, o que violam direitos humanos, o que são abjetos, é a palavra para usar. Enfim, espero que isso, quando chegue no Brasil, que eu acho que é realmente inevitável, já está chegando, né? Vemos de outras formas, né? Temos a Red Bull agora, que tem um clube da primeira divisão, que é o Red Bull Bragantino. Óbvio, o Red Bull não é um consórcio, mas é um clube de empresa. E eu acho que isso já meio que inaugura, né? Então, eu acredito que nos próximos anos vamos sim, para alguns clubes talvez considerados menores, talvez do Nordeste, times do Nordeste são bem menores, seriam talvez mais baratos de adquirir, mas também tem uma grande torcida,
cito alguns, como talvez o Santa Cruz ou o próprio Náutico poderiam ser algumas opções. Bem, mas eu estou agora no campo da especulação. Enfim, e seria interessante, não é? Seria interessante ter um clube milionário desses no Brasil. E eu não sei como foi o começo disso na Inglaterra, mas suponha-se que um milionário polonês compre o Náutico. Seria interessante. Será que jogadores gostariam de jogar no Náutico só pelo dinheiro? Ou será que o prestígio contaria muito para talvez o clube não conseguir segurar esses melhores jogadores? Não sei. Eu acho que ao mesmo tempo que tem o potencial para acabar com a competitividade no Brasileirão, também tem o potencial de criar novos players para disputar o título, que atualmente vem bem concentrado no eixo Rio-São Paulo. Desde que começamos os pontos corridos, só o rival do meu clube, o Cruzeiro, foi campeão brasileiro fora do eixo de São Paulo. Um clube do Rio Grande do Sul, ou muito menos no Nordeste, ou em outras regiões do Brasil, conseguiu o feito de ser campeão nos pontos corridos. Então, tem os dois lados da moeda. Pode ser que a competitividade termine, que esse clube simplesmente vire o Bayern do Brasil, e ao mesmo tempo pode ser que esse clube consiga poderemos ter um novo competidor pelos títulos no país, num formato similar ao que está acontecendo com o Red Bull Bragantino. Mas reitero, quando isso acontecer, que eu realmente acho que é questão de quando, não se, que venha um aporte financeiro de um conglomerado, ou pessoa, ou empresa que não tenha laços com uma ditadura sanguinária. Perfeito, Franco. Para fechar agora a sua opinião no assunto, cara, pode ir. Bom, vamos lá. Existe uma frase que eu não vou saber citar agora, não vou saber dar a fonte para vocês, mas até casa um pouco com o que o Gui falou. Dizem que se você entrar para investir no Brasil, se um milionário russo quiser comprar um clube no Brasil, os melhores clubes a serem comprados são o Ceará e Fortaleza. Por quê? Porque são clubes de massa, com rivalidade local, que tem um estádio de ponta, que no caso é o Castelão que eles utilizam como estádio próprio, e são clubes muito bem estruturados, com a gestão moderna e com visão positiva de futebol, que estão na primeira divisão e que tem uma certa organização do futebol também. Então eu acredito que isso vai chegar no Brasil também, eu acho que é inevitável. A gente tem uns cases de sucesso, né, que a gente pode citar, não apenas o Red Bull Bragantino, vou citar um case de sucesso com um grande clube do futebol brasileiro, se não um dos maiores. O rival do meu time de coração, o Palmeiras, no caso, que desde que a Crefisa chegou, em meados de 2015, o clube simplesmente é um dos clubes mais constantes do país em questão de vencer, né? Eles ganharam a Copa do Brasil, ganharam 2 brasileiros, se eu não me engano, uma Libertadores, chegaram em 2 finais de Libertadores, e isso junto a uma administração da Crefisa, quer dizer, um aporte financeiro da Crefisa, junto a uma administração competente de futebol, em uma visão muito, muito além. O Palmeiras conseguiu se colocar acima de grandes clubes no Brasil, e clubes que vinham, no caso, sempre mantendo a ponta no que se diz de valores de elenco, valores de jogadores. O Palmeiras conseguiu sobressair após quase ter sido rebaixado no ano em que a Crefisa, posterior ao ano em que a Crefisa chegou. Então eu acho que isso é algo inevitável, porque você acaba profissionalizando sim o futebol, você acaba profissionalizando a estrutura, você acaba profissionalizando tudo no geral dentro de um clube de futebol, estruturalmente falando. Eu sou contra, sou contra. Por quê? Porque eu acho que existem outros meios de você profissionalizar o futebol dentro do país. Mas, assim, eu tenho que dar um abraço a torcer, que é algo inevitável. E eu acho que se vier, vai começar assim pelo Nordeste. Porque são clubes que têm visões de administrações diferentes das visões de administrações padrões de grandes clubes brasileiros, dos maiores clubes brasileiros. Quando a gente fala de maiores clubes brasileiros, a gente fala de Flamengo, a gente fala até de Palmeiras, que tem essa administração boa da Crefisa, a gente fala de São Paulo, a gente fala de Corinthians, Atlético, Cruzeiro e por aí vai. Mas eu acredito sim que vai chegar pelo Nordeste. Eu sou contra, mas eu sou contra apenas pela paixão que eu acho que o futebol tem que proporcionar.
Talvez seja difícil a gente ver um Coritiba campeão brasileiro de novo, que nem foi. O Coritiba é um grande clube de futebol brasileiro, mas que hoje em dia é o líder da Série B. Está realizando uma grande campanha com a Série B repleta de clubes tradicionais do futebol brasileiro, mas que é difícil da gente ver um clube como o Coritiba campeão da Série A. O próprio Guarani, que está, se eu não me engano, está brigando para voltar para a Série A, muito difícil a gente ver ele conseguir ganhar alguma coisa com tanta facilidade assim. Então eu acho que vai chegar, eu acho que é inevitável. Se chegar, tomara sim que profissionalize o futebol brasileiro, tomara que melhore o nível que a gente decaiu, né? Se a gente for comparar o Brasil com os países europeus, há quanto tempo que a gente não ganha de um país europeu em uma eliminatória de Copa, em uma fase eliminatória de Copa do Mundo? Eu acho que isso é muito atrelado à gestão do futebol dentro do próprio país. Não falo dos clubes em si, não falo da CBF em si, mas eu acho que é um modelo enraizado que a gente pode até rever. A gente pode seguir com o modelo, mas eu acho que ele é adaptativo. E eu acho que ele tem que ser adaptativo para bem. E caso isso chegue realmente, eu espero que melhore o futebol brasileiro a ponto de voltar a gerar competitividade com o nível europeu, a ponto de os jogadores da seleção não serem quase que todos convocados de clubes de fora. A gente tem agora alguns do Flamengo, outra hora o Dani Alves, quando estava no São Paulo, era convocado também, alguns do Atlético agora também, que é um clube que está recebendo aporte financeiro também do grupo da MRV, do Menin. E é outro case que provavelmente vai ser considerado sucesso, porque ninguém tira o título do Galão. Mas eu acho que sim, vai chegar, e se chegar, tomara que profissionalize o futebol cada vez mais. Perfeito, é isso. Eu não vou falar mais nada, então acho que a gente já está falando aqui há muito tempo. Vamos fechar o debate por aqui, até para não deixar esse episódio mais longo do que ele deveria ser. Mas perfeito, então acho que tivemos muitas opiniões, até divergentes, mas com certeza muito qualificadas e muito bem estruturadas, como sempre é o caso aqui no podcast Boleiros de Humanas. Fechando agora esse nosso 31º episódio, espero que você, caro ouvinte, tenha aprendido um pouco mais sobre a história do Newcastle, sobre a história, né, futebol inglês no geral, e também sobre a compra do Newcastle aí por esse grupo conglomerado ligado à família real da Arábia Saudita, e as polêmicas principalmente aí atreladas não só à família real da Arábia Saudita, mas ao governo e também ao príncipe Mohammed bin Salman no geral. Convido, como sempre, vocês a pesquisarem mais sobre o assunto, né? Nós não somos, com certeza, os maiores especialistas, nós fazemos uma pesquisa muito incisiva para, com certeza, dar visões completas e robustas sobre tudo para vocês, mas, claro, ainda mais num tema polêmico como esse, teremos opiniões divergentes para todas as partes. É o seu papel agora utilizar a informação que nós providenciamos e formar, com certeza, a sua própria opinião sobre o assunto. Nesse ponto, convido você aí a compartilhar, comentar, pode nos criticar, não tem problema. Nesse ponto aí já estão chamando o Guilherme de comunista, etc. Tudo bem, a gente aceita, faz parte. É isso, mas não esquece aí, então, se você não gostou do episódio, não tem problema, mas deixa aí o seu comentário, que é sempre bom para gerar engajamento pra gente, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até o momento. Sempre mesmo, deixe seu joinha, compartilhe, comente igual eu já falei. A gente precisa muito do seu apoio. Muito obrigado e até a próxima.